partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania, o seu programa de todos os sábados, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF 12 NET. Hoje o nosso programa, diferentemente dos demais, está sendo gravado no estúdio da Universidade Unimonte, porque estamos entrevistando hoje o reitor desta universidade, o Dr. Osiris Silva, uma personalidade nacional que nos deu a honra de reservar uma parte da sua agenda carregada para brindar o nosso público telespectador com, evidentemente, muitos assuntos relativos ao seu longo currículo de vida. Dr. Osiris, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e oferecemos câmeras e microfones para os seus cumprimentos ao nosso público telespectador. Bem, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. E, na realidade, eu diria que a honra é minha pelo privilégio que estão me concedendo, de modo que eu espero possa responder as perguntas que foram me colocadas, que de alguma maneira possa ajudar alguém a galgar um degrau a mais no conhecimento do nosso país e do mundo. No fundo, nós vamos trocar ideias. Muito bem, para me ajudar nessa entrevista, está comigo o Dr. Gerson Martins, que irá cumprimentar o nosso público. Senhores telespectadores, nossos cumprimentos, Dr. Hélio e Dr. Osiris, igualmente. Esperamos fazer aqui com a participação do Dr. Osiris e do Dr. Hélio, um excelente programa. Muito bem, Dr. Osiris. Primeiramente, uma satisfação minha ao saber que o senhor é nascido em Bauru, também minha terra natal. Portanto, somos conterrâneos. Bem-vindo a bordo. Muito bem. Dr. Osiris, é evidente que o primeiro assunto que chama a atenção do público, inclusive telespectador, refere-se a uma das empresas que o senhor durante algum tempo presidiu, a Petrobras. Orgulho da nação, esta empresa, infelizmente, nos últimos tempos, tem sido alvo de comentários não muito airosos com relação a denúncias muito bem comprovadas, já algumas, de corrupção, né, de desmandos, de malfeitos naquela companhia. Eu quero crer que o senhor, tendo presidido essa companhia há muitos anos, sente no coração alguma pena daquilo que tem acontecido. Nós gostaríamos que o senhor, em rápidas palavras, discorresse sobre esta companhia tão importante para a economia e para o orgulho nacional, que o senhor teve certamente a honra de presidir, e agora, como espectador, o senhor observa todas essas situações que foram criadas. Bem, eu gostaria de falar que realmente, da mesma maneira como você coloca, acho que cada brasileiro tem uma tristeza bastante grande de ver uma companhia que foi construída com o suor de muitos brasileiros a partir de 1953, que teve uma trajetória de desenvolvimento bastante destacada, se transformando na maior companhia brasileira, trabalhando num campo absolutamente prioritário, que é a área de energia, que aconteça isso. Mas eu convidaria cada um de nós que estamos falando sobre o assunto, que estamos ouvindo essa conversa, para uma reflexão. Não sei se já notaram o nosso comportamento cultural brasileiro de, quando acontece qualquer coisa de errado, a gente busca um culpado. Eu não ouvi até agora ninguém perguntar por que aconteceu. Eu acho que isso é importante. Eu aprendi isso nos acidentes aeronáuticos. Minha vida foi mais dominada pela área do avião. Praticamente a minha vida toda me dediquei à aviação. E na aviação, o nosso objetivo fundamental, no caso do acidente, é aprender com ele. Por que aconteceu, para que não aconteça nunca mais. E agora a gente vê uma busca desenfreada do culpado. Aí eu fico perguntando, ok, achou os culpados?
Ok, pune os culpados. E o que acontece com a companhia que sofreu com isso? Eu acho que esse é um aspecto que está sendo esquecido e que precisava absolutamente ser enfocado. Quer dizer, o que nós aprendemos? E aí vem justamente o cerne da sua pergunta, quer dizer, o que eu sinto em relação ao que aconteceu com a Petrobras. Sob certo aspecto, talvez eu pudesse dizer até que houve um pouco de previsão ou premonição em relação a isso. O governo federal, que é o maior acionista, portanto, é claro, numa companhia estatal, a capitalização majoritária é do governo federal, e o governo federal, crescentemente ao longo da vida da Petrobras, desde 1953, começou a interferir na administração da companhia. E eu acho que essa é a causa de tudo, porque, no fundo, a lei das sociedades anônimas que rege a organização da empresa é muito clara. A responsabilidade sobre a companhia é dos administradores, não é do acionista. E o acionista interferir na vida dos administradores deu o que está acontecendo agora. E isso foi crescente. Desde o tempo que eu presidi a Petrobras, eu lutei muito contra isso, dizendo que eu era o presidente da companhia e não podia assumir a responsabilidade de decisões tomadas em Brasília. E isso aconteceu de uma forma bastante intensa. Eu acho que o aprendizado que nós temos que tirar daí é que o governo brasileiro tem que se transformar num acionista da Petrobras, não do administrador da Petrobras, como fez de indicar diretores, indicar pessoas, encher os quadros técnicos, entre aspas, com pessoas que não são técnicas e com uma forte conotação política. E eu acho que o aprendizado que nós temos que tirar aí é de que a Petrobras tem que voltar a ser uma empresa na acepção da palavra, controlada pelo governo, evidentemente, mas o governo ser o acionista controlador e atuar exemplarmente como um acionista de uma companhia, deixando aos administradores a responsabilidade de conduzir o dia a dia. Ainda não é, nos dias de hoje, essa atitude, uma vez que, com a saída da presidenta Graça Foster, foi indicado um novo presidente que não representa o mercado, né, e o viés da própria companhia. Ele vem da rede bancária, né, é um bancário que assume a Petrobras, portanto não é um técnico. Seria mais ou menos isso que o senhor enfatizou, que deveríamos voltar a administrar a Petrobras como uma companhia de mercado, não é isso? Olha, eu não diria exatamente isso, porque um presidente da Petrobras não precisa ser exatamente um técnico. Na realidade, o presidente da Petrobras ou de qualquer companhia tem que ser um indivíduo que tenha capacidade de gestão, gerenciamento. E não precisa exatamente entender de petróleo, coisa dessa natureza. Tem que ser um bom gestor, um bom líder que conduza a companhia ao sucesso. O que ele não sabe, ele se apoia com a equipe técnica e coisas dessa natureza. Mas, no fundo, esse presidente atual, eu acho que vou representar a maioria do povo brasileiro, muitos não sabem nem o nome dele, ele está absolutamente quieto. Eu acho que no momento atual é isso que ele deveria fazer realmente. Enquanto não terminar esse festival de CPIs e coisas desse tipo que nós estamos vivendo. Porque isso aí é uma espécie de caça aos culpados que nós não sabemos nem se vão ser punidos. Eu já ouvi falar muita gente que isso, no jargão bem brasileiro, diz que vai dar pizza. Eu espero que não. Mas, de qualquer maneira, uma vez apurado isso, acho que nós temos que fazer uma lição de casa e colocar pessoas responsáveis que possam dirigir a companhia. Não estou dizendo colocar uma pessoa técnica ou tecnocrática que só entenda de petróleo, absolutamente não. No caso da Embraer, em particular, nós tivemos um grande presidente da Embraer que não conhecia nada a respeito do avião, mas era um gestor de primeira classe e impôs certas medidas para a companhia que a ajudaram extremamente a desfrutar o sucesso que ela tem hoje. Portanto, é apenas respeitar exatamente o que está escrito na lei.
a pessoa que responder pela Petrobras seja efetivamente o responsável pela companhia e responsável por todas as decisões, e que essas decisões não sejam tomadas em Brasília. Pode ser até em comum acordo, mas não ser tomadas fora dos muros da companhia. Doutor Osiris, não há muita pressão internacional, inclusive das grandes companhias estrangeiras, das 7 irmãs, para danificar a imagem tão boa que a Petrobras sempre teve no Brasil nos últimos anos? Olha, eu vou responder a pergunta, muita gente vai discordar de mim, tenho certeza. Mas o Brasil não tem significado no mundo. Quer dizer, é muito chato dizer isso. 3% da economia mundial é brasileira. Não, 1% do mercado externo. O Brasil não tem significado. Mas tem um forte mercado interno. Mercado interno, sim, mas isso não reflete no mercado mundial. Mas eu falei que a minha colocação ia colocar discordâncias. Eu começo. Porque já começou aqui bem próximo. Mas, no fundo, nós não temos significado no mercado mundial. E, por outro lado, as companhias que competem com a Petrobras no mundo têm muito o que fazer do que prestar atenção numa companhia que não tem significado para eles. Nós temos muito petróleo hoje. Agora, tem significado, evidentemente, para as pessoas que perderam o dinheiro. Quer dizer, porque, no fundo, o que move tudo isso no mercado, inclusive o mercado de energia, capital, é o dinheiro. De modo que o fato de nós termos petróleo, não termos petróleo, temos uma produção, hoje está um pouquinho acima de 2 milhões de barris por dia, isso é muito pouco no mercado mundial, porque o mercado mundial hoje está queimando 100 milhões de barris por dia. Portanto, o nosso significado é pequeno. Bem, a esperança, doutor Osiris, é que, passada essa turbulência, né, que sejam punidos os culpados e a Petrobras volte com a sua pujança que sempre teve, trazendo, evidentemente, dividendos de progresso e desenvolvimento do nosso país. Né? Eu diria muito mais que esperança. Nós temos que ter determinação, porque o problema da Petrobras que nós vivemos hoje não é só da Petrobras. O país, de um modo geral, está sofrendo o mesmo problema em outras áreas, talvez em menor escala. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que passar limpo do nosso conjunto, vamos dizer, organizacional, comportamento do governo em relação à população, comportamento da população em relação ao governo. Nós estamos, eu diria também, novamente, para causar uma certa polêmica, nós estamos no rascunho. Nós temos que passar limpo. Mas há uma grande gritaria nacional, e isso historicamente é comprovado. Já tivemos a República do Galeão, as ações contra Vargas, contra Goulart, e todas essas coisas são muito danosas ao povo brasileiro. Aqui se chegou ao cúmulo de se tentar bombardear a Copa do Mundo, que foi um evento fantástico, em termos até financeiros. Mas tem um estádio que não é usado em Mato Grosso, no Amazonas. Isso é irrelevante face ao sucesso que foi, não futebolístico, não na nossa derrota de 7-1, mas foi um grande avanço. E ficar denegrindo ações brasileiras, como hoje se faz com a Petrobras, como já se fez várias vezes, eu citei exemplos aqui, é lamentável para o povo brasileiro. Nós precisamos acreditar no nosso potencial, no nosso desenvolvimento. O senhor mesmo é um exemplo para todos nós, o seu sucesso profissional em 2, 3 áreas. O senhor saiu da aeronáutica para a Petrobras, são áreas absolutamente distintas, mas com um relativo sucesso. Então é necessário que o povo se conscientize que a Petrobras é maior do que tudo, vai ser vitoriosa no final e vai voltar a desfrutar do prestígio que sempre teve. Eu só faria uma observação que esse comportamento que é descrito por você é um comportamento típico dos brasileiros. Os brasileiros partem para resolver problema pelas dificuldades. O mundo parte para resolver os problemas a partir das possibilidades de resolver os problemas. Um sueco, uma vez, tentando colocar de uma forma muito condensada o comportamento dos brasileiros, nos acusou de destruidores de heróis. Quer dizer, nós não temos lideranças, nossas lideranças são destruídas por nós mesmos. Se eu convidar nossos ouvintes aí
a indicarem grandes líderes brasileiros do passado que fizeram marca no mundo, nós não sabemos identificar. Agora, se fazemos o inverso, procurarmos líderes mundiais que fizeram marcas no mundo e marcas no Brasil, nós sabemos identificar muitos deles. Na realidade, eu vejo que um país e uma população deve buscar o melhor, buscar o sucesso, buscar a solução dos problemas e não ficar chafurdando na lama das coisas ruins. E nós temos que criar um espírito nesses brasileiros. Aliás, eu sou reitor de uma universidade, é o que eu procuro fazer com os meus alunos, é lutar pelo sucesso, é prestigiar as pessoas, ver que as pessoas, na sua maioria, são honestas. Se nós olharmos na lei, inclusive o comportamento do governo em relação a nós, é um processo crescentemente de desconfiança. No passado, até recente, eu podia declarar meu endereço numa repartição pública e todos acreditavam. Hoje eu tenho que levar um comprovante porque eu sou um profundo mentiroso e minto sempre a respeito do endereço onde eu moro. Quer dizer, perdemos a fé pública. E essa perda da fé pública tem um significado cultural e psicológico extremamente intenso, fazendo com que o povo brasileiro caminhe mais para o negativismo do que efetivamente para a busca do sucesso. Lembrando nesse momento a sua grande participação no que diz respeito à educação, o senhor hoje é o reitor dessa universidade, mas nós gostaríamos no próximo bloco, já que vamos para o intervalo, tocar num tema que o senhor gosta muito, que é exatamente a educação. Voltaremos no instante, já que vamos para um intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF, NET 12. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Osiris Silva, uma das grandes personalidades nacionais e que hoje nos dá a honra de ser entrevistado pela nossa equipe. Dr. Osiris, no final do bloco anterior, começamos a falar sobre educação. E existe um lema do grupo Ânima, da qual o senhor é presidente do conselho, que diz assim, abre aspas, transformar o país pela educação. A nossa presidenta lançou, já no primeiro mandato, o Brasil Pátria Educadora, mais um lema mais ou menos semelhante. Agora, eu lhe pergunto, Brasil Pátria Educadora, as verbas estão com dificuldade de chegar ao seu destino, o FIES, que é o Fundo de Assistência aos Jovens Estudantes, está suspenso em alguns setores, o baixo índice do IDEB, não é? Com o Índice de Desenvolvimento da Educação, as verbas do Fundeb, que deveriam estar injetadas em maior quantidade nos municípios, também são aquém das necessidades. Então, eu lhe perguntaria, transformar o país pela educação, que é o lema da Ânima, e Brasil Pátria Educadora, essa sintonia está boa? Bem, do nosso lado da Ânima, nós colocamos esse lema, transformar o país da educação, que pode, numa visão primária, ser um pouco pretensioso, eu diria. Mas é o que nós desejamos realmente, utilizar a educação como transformação. Aí eu gostaria de olhar no olho de cada telespectador que está nos ouvindo e dizer, aonde você estaria agora, no momento que você está
nos ouvindo se não fosse a educação. Quer dizer, a educação transformou cada um de nós num técnico, num especializado, nos deu emprego, nos colocou na sociedade numa maior ou numa menor escala como vencedor ou não. Portanto, é um atributo que nós não recebemos da natureza. Quando nós nascemos com uma dádiva da natureza, com todos os órgãos funcionando, tudo direitinho, mexe braço, o nenê faz tudo o que nós podemos, nós sabemos que o nenê, com a flexibilidade que tem. Mas ele não nasce preparado para viver na nossa sociedade, isso cabe a nós. Nós é que temos que preparar esse nenê para se transformar num homem, num cidadão que contribua para a sociedade. E essa transformação passa pelo processo educacional. Portanto, nós estamos convictos que o nosso esforço como organização educadora é de tentar transformar cada um através da educação. Agora, você coloca o lema da presidente Dilma agora no seu segundo mandato, pátria educadora. Aí eu pergunto, é pátria educadora? Não, não é. E você citou muito dos itens que podem colocar essa dúvida. Agora, no sábado passado, eu tive um evento lá em São José dos Campos, no ITA, e o evento iniciou com o canto do hino nacional. Aí eu ouvi aquele hino longo, o mais longo hino que nós temos no mundo hoje, e comecei a ouvir cada frase do hino. E comecei a ver, é verdade tudo isso? Ouviram da Ipiranga. Ipiranga está canalizado, não existe mais hoje. As margens do Ipiranga, não tem margens mais. E vai assim por diante. Eu sugiro, leiam as palavras que diz no nosso hino nacional. E termina isso olhando para a bandeira. Ordem e progresso. E aí então nós vemos, será que nós estamos vivendo de imagens que nós não materializamos? Será que nós não estamos longe daquilo que nós queremos ser? Nós somos um país gigante, um país continente, abrangente. Temos uma projeção geográfica no mundo muito superior à nossa participação cultural, econômica e financeira. Não cabe perguntar por quê e o que nós precisamos fazer para cobrir tudo isso. Que o hino nacional seja uma verdade nacional, que a bandeira seja uma realidade palpável. Quer dizer, nós estamos nos afastando disso e por certos defeitos que nós temos que corrigir. Um defeito que eu vejo muito claramente é que nós não estamos aplicando o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, dizendo que todo o poder emana do povo. Não emana do povo, hoje está emanando do governo. Sinceramente, eu não sou um grande historiador, não sou um grande estudante do desenvolvimento da humanidade, mas nenhum país do mundo que se desenvolveu pelo governo. Se desenvolveu pela força dos seus cidadãos, que tem que ser prestigiado, e o governo tem que apoiar cada cidadão para que ele tenha sucesso. Não é o que está acontecendo no Brasil. Nós vemos que o governo agora está se ajeitando, fazendo o chamado ajuste fiscal. Faltou caixa do governo, por imposição, por imposto, está tirando dinheiro da cidadania. E não se importando com o que acontece. E aí vem exatamente isso que você colocou. Pátria educadora. Nesse momento está a educação tentando resolver os problemas que foram criados por esse ajuste fiscal, que foi um dos órgãos, eu acho que a educação foi um dos mais atingidos no chamado ajuste fiscal, cortando verbas, em particular do Ministério da Educação. De modo que esse processo incoerente é que está nos levando a essa situação que nós estamos vivendo. Então, convidaria cada um a refletir sobre isso. Outro dia, de um debate no Rio de Janeiro, com americanos, e nós estávamos debatendo e os americanos estavam dizendo que o papel do governo é assegurar o sucesso de cada cidadão. Não é o inverso, como está sendo tentado no Brasil, inutilmente ao longo de muitas e muitas décadas. Sem nos esquecermos também que a baixa remuneração dos professores, que é um problema crônico, né? Eu era menino, já se ouvia falar isso,
que os professores são muito mal remunerados, né? Ao contrário dos países, como o senhor citou, principalmente os países asiáticos, a Coreia, o Japão, que investiram fortemente em educação, prestigiando os seus professores, e hoje lá são aqueles países fantásticos de desenvolvimento. Nós temos um exemplo agora da Coreia do Sul, um país que é metade do estado de São Paulo, através da educação, emergiu no mercado internacional e, em relação ao Brasil, praticamente triplicou nos últimos 30 anos. Pois não. É uma pena, mas, como eu disse no bloco anterior, professor Osíris, nós temos que ter esperança, que as coisas vão chegar. Esperança eu acho ótima, mas nós temos que tomar as ações necessárias para que a esperança se materialize. E temos que ter educação, fundamentalmente, como bem o senhor delineou. Bom, isso eu acho que todos que estão nos ouvindo sabem disso. Entendem, compreendem e querem. Entrevistaram o doutor Osíris, ela é uma responsabilidade muito grande, porque o doutor Osíris, conforme citamos na sua biografia, sua curta biografia escrita, mas ele é muito mais do que uma simples biografia. Passou por vários setores importantes do Brasil na sua administração. E eu vou lembrar aqui, para que os telespectadores também relembrem, aqueles que não sabem, os mais jovens também agora saibam, o doutor Osíris, num determinado momento, foi ministro da infraestrutura. No governo Collor, não é? Ele participou do governo na época, e este ministério, professor, e exatamente onde nós queremos que o senhor nos responda, ele, a princípio, tinha a finalidade de convergir nele todas as grandes obras de infraestrutura que são peças fundamentais no desenvolvimento de uma nação, as obras de infraestrutura. Mas esse ministério foi extinto em 1992 e agora, nos atuais governos, ao se instituir os chamados planos de aceleração do crescimento, todas essas obras de infraestrutura que estão dentro dos planos são pulverizados em vários ministérios. Então, a nossa pergunta é a seguinte: o senhor que passou por um ministério que tinha toda essa possibilidade, não vê com uma certa crítica este fato? Não seria mais interessante que nós pudéssemos reunir em um setor tão importante para o desenvolvimento nacional, num simples ministério? Olha, quando nós montamos o governo do presidente Collor, em 1990, nós tomamos uma providência generalizada dizendo: não é o governo que vai construir o Brasil. Quem vai construir o Brasil são os brasileiros. Portanto, nós colocamos a atividade do Ministério da Infraestrutura simplesmente na legislação, na regulação e na fiscalização. Nada de execução. O governo tem provado ao longo do tempo que é um mau gestor. Nós não conhecemos nos últimos anos nenhuma obra governamental que tenha sido concluída com um mínimo de comparação possível com o plano inicial. Nenhuma. A maioria delas sequer foi concluída, justamente porque a capacidade de gestão do governo é absolutamente insuficiente. Então, o nosso desejo era colocar o governo onde ele pode estar: legislar, regular, fiscalizar. Pelo amor de Deus, não execute, porque a execução é muito precária. Portanto, quem deve executar são os brasileiros, estimulados, evidentemente, num sistema que eu chamaria, desculpe a colocação técnica, mas um sistema vetorial, onde cada vetor aponta para um desenvolvimento e todos esses vetores somados fazem um vetor maior que se chama vetor do sucesso. E não é isso que está acontecendo. PAC, por exemplo, não tem nenhum outro país do mundo que criou um PAC pelo governo. Nenhum. Nem a Coreia do Sul, e mesmo a China, que é considerada um país comunista, e que na realidade não é um país bastante capitalista. Na China também todas as obras são feitas por chineses e não pelo governo. Quer dizer, então o erro está exatamente isso. Quando o senhor fala na pulverização por ministérios, nós não precisamos de 39 ministérios e 42 ministros. Tenha santa paciência. Qualquer
Qualquer administrador sabe, desde os tempos de Hayek, que sabe que alcance de controle acima de 7, 8, 9 pessoas, ninguém consegue gerenciar. Quer dizer, tem gente que diz sob tom de piada, dizendo que o ministro atual do governo da presidente Dilma, ele tem 2 momentos. Ele vê a presidente no dia da posse e no dia da demissão. Porque ela não pode, evidentemente, atender 39 ministérios. E não precisa ter um ministério para cada item desse, não precisa. Foi justamente a nossa proposição em 1990, quando o presidente Collor assumiu o governo. Dizendo, o governo tem que ser o catalisador dos esforços nacionais e tem que ajudar os empreendimentos a acontecerem. Agora, por favor, não vai construir nada porque não vai conseguir. Isso está absolutamente provado hoje. Quer dizer, então, novamente, nós temos que aprender com erro e, com erro, corrigir e fazer coisa melhor no futuro. Doutor Osiris, o senhor dirigiu a Petrobras e também a Embraer. São 2 grandes empresas com prestígio até no mundo. Conte como é que foi essa sua gestão na Embraer e o sucesso da aviação brasileira no mundo. Eu interromperia para dizer que, com certeza, isso não está nos textos, mas eu tenho a certeza que a Embraer é a menina dos seus olhos, não é? Bem, a Embraer, na realidade, é um produto de um sonho. Eu era menino, ou jovem, vamos dizer, meus 15 anos, em Bauru. Eu tinha um professor de química que era fã de Santos Dumont, falava sempre de Santos Dumont, e frequentava o Aeroclube de Bauru, que era bem desenvolvido na época. Eu saía da sala de aula, o professor falando do nosso grande líder e sábio, o Santos Dumont, e chegava no Aeroclube e todos os aviões eram americanos. E aquilo batia na minha cabeça e funcionava como um contraste inaceitável, dizendo: puxa, nós tivemos Santos Dumont, abandonamos Santos Dumont, jogamos a toalha e os americanos ocuparam isso. E foi isso que moveu minha vida e eu comecei a pensar em como que eu me instrumentava para isso. Aí eu usei a capacidade da educação para transformar. Não que se fosse ideia minha. Eu tinha um professor também de matemática no antigo ginásio que dizia: se você quiser escapar do círculo de ferro que nós vivíamos em Bauru, Bauru só oferecia emprego para ferroviário. Eu não queria ser ferroviário. E ele dizia: então você precisa se dedicar à educação para ser transformado para o que você deseja. E foi aí que eu abandonei a ferrovia para passar para a área aeronáutica, consegui uma bolsa da Força Aérea para ser engenheiro do ITA, e realmente foi o melhor presente que eu recebi na minha vida, que eu acho que jamais vou poder pagar o que eu recebi lá no ITA como treinamento para ser engenheiro aeronáutico. E aí, com a instrumentação necessária da educação, aquele sonho da juventude pôde ser transformado em realidade através da estratégia que nós colocamos para a criação da Embraer, que foi criada em 1969. E o resultado todos nós sabemos. Hoje nós temos uma empresa mundial que temos aviões voando no mundo inteiro. O assunto é tão empolgante e creio que cala fundo no Dr. Osiris, que nós gostaríamos de enfatizá-lo no próximo bloco, já que vamos para um pequeno intervalo. Estamos apresentando Linha Direta, com a saúde e cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a saúde e cidadania. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Osiris Silva, atual reitor da Unimonte, esta universidade que nos está abrigando hoje para fazermos esta entrevista. Dr. Osiris, ao final do bloco anterior, começamos a falar sobre a Embraer. A Embraer,
uma das nossas maiores empresas nacionais e que o senhor praticamente tem como a sua menina dos olhos, né? A dedicação que o senhor deu a essa empresa, praticamente o senhor desenvolveu ela nos níveis que hoje nós temos e certamente é uma pessoa importantíssima nesse mecanismo de criação e desenvolvimento da empresa. Nós gostaríamos que o senhor citasse não só esse começo, mas também as repercussões para o mundo atual, para os dias que correm no Brasil, da importância dessa empresa para o Brasil e o seu desenvolvimento. Bem, a Embraer, por fruto do que eu disse no bloco anterior, ela partiu de um sonho e eu diria foi uma vitória da educação, porque se não houvesse o Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos, criado pela Força Aérea, portanto o governo, nós não teríamos o sucesso de hoje. E pode notar que o avião é um produto absolutamente complexo, fabricados sob várias tecnologias e conhecimento, exigindo uma equipe multifacetada, e é um produto realmente difícil. Difícil não só de produzir, difícil de vender, difícil de operar, e que exige uma infraestrutura em torno de si bastante grande. Como contribuição ao Brasil, eu diria que a Embraer hoje está gerando aproximadamente 20 mil empregos diretos de alto nível, muito bem remunerado, uma posição remunerados em posição em relação ao que você mencionou sobre os professores, e uma equipe de 3.500 pessoas focada em pesquisa e desenvolvimento. A Embraer já está pensando hoje no avião de 2030. Quer dizer, já focando em como que vai criar esse avião e que tipo de avião estará voando dentro de 15 anos. Isso é uma necessidade porque o ciclo de criação de um avião, lançamento e produção, é normalmente bastante longo e caro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o que nós vemos hoje, o sucesso da Embraer, que passou pelo marketing, por vendas, hoje nós temos uma multinacional, a Embraer tem linhas de produção, tem leasing de aviões, tem assistência técnica, formação de pilotos, em praticamente todos os países do mundo. Quantos aviões foram produzidos na Embraer e na sua gestão? A maioria deles foram na minha gestão, mas eu diria da ordem de 7 a 8 mil aviões, conforme o critério que nós usamos para computar isso. E hoje o maior número de aviões nos Estados Unidos são brasileiros? Nós temos da ordem dos 2.500 aviões voando nos Estados Unidos, uma boa quantidade também na Europa. No Extremo Oriente nós tivemos bastante sucesso e os produtos brasileiros entraram. Agora, um ponto importante a chamar a atenção é que são produtos de alto valor agregado. E a Embraer, no Brasil, hoje é a maior exportadora brasileira de produtos de alto valor agregado. Ela bate tudo mais que está acontecendo aí por força, efetivamente, da característica do avião. E leva uma imagem muito sólida do Brasil, que é isso que eu gosto muito, porque o Brasil precisa dessas imagens das companhias. Imagine, por exemplo, um coreano do Sul, a imagem de uma Samsung em todas as esquinas do mundo. Não tem um certo valor isso daqui que nós devemos comemorar permanentemente. Eu gostaria que o nosso país tivesse a mesma imagem com relação a outros produtos. Agora, doutor Osíris, a Embraer, de uma certa forma, canalizou mais as suas atenções sobre os aviões comerciais. Então, na verdade, tem números relacionados a isso, que 45% do mercado mundial para aviões de 30 a 60 assentos e 23% de 91 a 122 assentos. Portanto, uma fatia importante da aviação comercial. Por que a Embraer nunca se destinou primordialmente, ou com a mesma importância, para a criação dos aviões militares? Isso não acontece só com a Embraer. Acontece com a Airbus, com a Boeing, com as grandes empresas mundiais. O produto de defesa, ele vive e convive com o produto comercial. As encomendas de defesa,
não tem uma continuidade que possa assegurar a manutenção da equipe técnica. A equipe técnica é o patrimônio mais importante de uma indústria aeronáutica devido à complexidade do avião. De modo que aqueles recursos humanos que constituem a equipe técnica de uma empresa desse tipo têm que ser preservados. E as encomendas militares oscilam. São sazonais, né? Oscilam em vez com a disponibilidade orçamentária e coisa dessa natureza. Nós vimos agora a Força Aérea para comprar um avião supersônico, levou 12 anos para decidir. Quer dizer, então, se em 12 anos nós não tivéssemos o suporte do mercado civil que pudesse assegurar pelo menos a sustentação dessas equipes técnicas, a Embraer teria fechado suas portas. E foi justamente quando nós começamos a Embraer, nós vimos isso com clareza. Nós precisávamos de um produto que nos desse continuidade, que o mercado civil é o único que assegura. E é claro que nós temos interesse no processo de defesa. Por exemplo, agora no dia 3 de fevereiro, por encomenda da Força Aérea, a Embraer fez voar o KC-390 pela primeira vez, e é um produto, é um cargueiro militar. É claro que ele vai servir como cargueiro civil, também vai ser vendido como cargueiro civil, e vai ser transformado, conforme a projeção inicial, até em avião de passageiros. Portanto, o convívio desses dois diferentes mercados é um convívio sólido, necessário, e é praticado em todas as empresas do mundo do mesmo quilate. Doutor Osiris, o senhor tem milhares de horas de voo em suas pilotagens, e o senhor não conseguiria chegar em Santos por via aérea. Nós já tivemos na região, tivemos o Aeroclube e a base aérea com linhas até regulares. No Aeroclube de Santos, pousou ali algumas centenas de vezes o Antônio de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, personagem conhecidíssimo em todo mundo. Ainda hoje o livro é sucesso. O senhor não conseguiria chegar em Santos por via aérea. Há a expectativa de 2 aeroportos serem criados, mas pouco se fez até hoje. Na base aérea, e em Guarujá e em Itanhaém. Como é que o senhor vê isso? E como é que o senhor podia, com a sua experiência na área, dizer alguma coisa, abrir os olhos dos nossos governantes, da necessidade de se criar linhas normais de aeronáutica na região? Eu me lembro que na entrevista que eu fui convidado a fazer para o jornal Tribuna de Santos, quando fui designado reitor, tive a oportunidade de levantar exatamente isso, que foi manchete até da Tribuna de Santos. Não é possível uma região com 9 municípios se acomodar durante os 20 últimos ou 30 anos a não ter nenhum aeroporto civil. Não é importante dizer que eu não possa chegar em Santos de avião. Eu acho que isso não é importante. O que é importante é o seguinte... Talvez de helicóptero. As pessoas que fazem negócios não poderem chegar em Santos para fazer negócio de avião. Hoje nós estamos em Santos como uma potencial região energética, com as reservas do pré-sal, por exemplo. Não imagino quantas pessoas me telefonam e perguntando como eu chego em Santos. Pessoas que querem investir aqui na cidade para entrar no processo de produção energética, porque, olha, não se esqueçam, energia é o tópico mais importante das necessidades futuras. E as pessoas que mexem com energia são pessoas que voam. Elas não estão contentes de descer em Guarulhos ou em Congonhas, pegar um automóvel para poder vir fazer negócio em Santos. De modo que não é importante que um dos nossos telespectadores ou eu próprio não consiga chegar em Santos, porque eu consigo, de qualquer maneira, como brasileiro. Mas esses estrangeiros não conhecem. De modo que o Santos tem que ser colocado no mapa aeronáutico mundial. Agora, você faz uma pergunta aí a respeito de por que nós não temos isso. É essa pergunta importante que precisa de resposta. Novamente, eu vou na direção governamental. Diga, professor. O governo colocou monopólio dos aeroportos sob o comando da Infraero. E eu pergunto, por que nós não podemos ter aeroportos competitivos? O produto competitivo favorece o consumidor.
De modo que o que o governo tem que fazer não é restringir que todos os aeroportos tenham que ser comandados pela Infraero, cuja eficiência como empresa já está demonstrado que não funcionou. A Infraero não é uma empresa eficiente como está demonstrado. Então está absolutamente demonstrado. Quer dizer, portanto, nós temos que instituir o que existe no mundo, competição entre aeroportos. Quer dizer, abre a concessão pública para os aeroportos e deixa que o setor privado explore esse serviço, evidentemente sob regulação, sobre fiscalização, tudo o que seja necessário para preservar o interesse público. Mas a iniciativa de fazer aeroportos, nós não podemos passar pelo governo. E vamos pensar um pouco. A sede da Infraero é em Brasília. Quanto tempo alguém, lá em Brasília, pensa em Santos? Nem passa pela cabeça dele sobre que Santos ou que a Baixada Santista não tem aeroporto. O que a gente sente, que o Santista sente, o homem de negócio em Santos, na Baixada e tudo isso sente, é que ele não tem acesso e muita gente pergunta. E lamentavelmente... Eu dou só um exemplozinho particular. Eu sou amigo, ainda sou muito amigo do presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, que é no Rio de Janeiro. Eu o convidei para fazer uma palestra aqui na Unimonte para os nossos alunos. E quando eu convidei ele, imagine, do Rio de Janeiro, um carioca me pergunta pelo telefone, como eu chego em Santos? Veja, nós temos que eliminar isso. Quer dizer, nós temos que ter todas as facilidades para as pessoas que querem gerar emprego aqui para a cidade, investir aqui. E o avião, hoje, é o campeão mundial da mobilidade. Se nós fizermos alguma pesquisa, vamos ver que mais de 3 bilhões de pessoas voaram fazendo negócios no ano passado no mundo. 3 bilhões de pessoas é metade da população da Terra. Alguém deles veio a Santos? Não veio. Quer dizer, já imaginaram quanto de negócio nós estamos perdendo? Estamos perdendo um bocado de negócio porque simplesmente Santos não se mostra no campo aeronáutico mundial e não tem nem acesso. Então o sujeito, a gente tem que contar para ele, olha, você vem, desce em Guarulhos, e Guarulhos onde é que fica? Pega um táxi ou coisa parecida, vem para Santos, onde ele fica? Quilômetros. Quem cuida dele? Ele quer voltar, como é que eu faço o caminho inverso? Exato. E curiosa e tragicamente, foi um avião que deu vistas a Santos, né? Com a queda daquela tragédia que vitimou. É aquilo que eu te falei, a má notícia no Brasil é muito melhor que a boa notícia. E, lamentavelmente, por não ter uma pista adequada, provavelmente, uma das causas daquele acidente. Provavelmente grave. E as condições técnicas? A causa não foi essa, mas não importa. O que importa é que deveria ter um aeroporto equipado que permitisse, com os equipamentos do solo, uma aproximação mais segura, que não foi possível. Exatamente. E as condições técnicas de criação desses aeroportos são difíceis na sua visão? O senhor tem uma experiência muito grande nessa área? Não são difíceis, apenas depende de investimento. E se depender de investimento governamental, esquece. Não teremos aeroportos. Não teremos aeroportos. Muito bem. São coisas que realmente ficam para reflexão, inclusive dos políticos, dos governantes, para que em breve nós tenhamos uma pista de pouso adequada aos interesses da nossa região. Não, mas vamos fazer um parênteses aqui pelo esforço da prefeita Maria Antonieta de Guarujá. Ela está realmente se esforçando nessa direção. O que tem que fazer é que todos nós, se a solução for fazer na base aérea, do jeito que está acontecendo, quer dizer que ela receba o apoio de todos, no sentido de fazer com que, efetivamente, o aeroporto de Guarujá, eventualmente um outro dentro do sentido da competição de Itanhaém, Praia Grande, etc. O negócio não é limitar os aeroportos, é vence o melhor. Bem, o programa Linha Direta com a Saúde está tendo a honra de entrevistar o Dr. Osíris Silva, que é o reitor da Unimonte, exatamente onde estamos fazendo esta gravação. O Centro Universitário Monte Serrate, a Universidade Unimonte, é comandada pelo Dr. Osíris, e nós vamos deixar esse espaço agora, ao final da nossa entrevista, Dr. Osíris,
para que o senhor nos diga, e para a população, o nosso telespectador, como está a universidade, quais são os grandes projetos, a parte docente, a parte discente, enfim, informações que provavelmente o nosso público telespectador está ansioso por saber. Bem, eu posso dar uma resposta bem resumida, dizendo que nós estamos tentando transformar o santista pela educação. Estamos fazendo todo o esforço possível. Temos uma universidade que está atendendo de uma forma pioneira até certas áreas, como, por exemplo, a área de petróleo e gás. Acho que somos uma das poucas universidades que estamos oferecendo esses cursos, porque, efetivamente, o pré-sal, embora não tenha decolado, nós sabemos que tem muita importância para a cidade. O que nós estamos desejando é construir em cima disso. Se notarem a trajetória da Unimonte, que é uma universidade que tem mais de 40 anos, quando nós assumimos a universidade a partir de 2007, iniciamos um processo de crescimento. Não foi um processo físico de muito mais alunos, mas sem dúvida nenhuma um processo significativo de melhoria da qualidade do ensino, que é o que conta. Na qualificação, evidentemente. Na qualificação, porque, na realidade, no mundo hoje, nós sabemos isso claramente, vence o melhor. E nós estamos procurando fazer do santista o melhor. Nós temos tentado bastante nessa direção, vamos continuar tentando, criando áreas pioneiras, estamos treinando da melhor maneira possível, dando todas as oportunidades a formar melhores professores, criamos os melhores cursos. Quer dizer, estamos embutidos nessa direção. Há falhas? Sim, há falhas. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso esforço é nessa direção. Eu agradeço aí a oportunidade de falar da Unimonte, mas eu acho que a universidade, as escolas, têm que voltar a certo prestígio do passado. Eu me lembro na minha terra natal, em Bauru, que quando havia uma solenidade, na mesa principal era chamado os diretores, naquela época não existia a figura de reitor, os diretores das escolas para tomarem assento nas mesas diretoras do trabalho. Hoje, quando vai se montar uma solenidade, os professores não são sequer lembrados. Perderam o prestígio social que eles merecem, porque, afinal, eles estão trabalhando com o que nós temos melhor em casa, nossos filhos. Não é verdade? É o que nós desejamos para eles. De modo que é nessa área que nós estamos trabalhando, tentando oferecer o melhor. Se não conseguirmos, podem criticar, podem falar, mas, olha, sinceramente, as tentativas estão sendo feitas, e pelo elenco do que nós fizemos desde 2007 até agora, eu acho que houve um diferencial bastante grande. A Unimonte mesmo cresceu na percepção dos próprios santistas como é uma universidade bem mais presente no mercado de Santos do que era no passado. Essa percepção se nota claramente, né, nos meios intelectuais e na educação no município, principalmente de Santos e região, mostrando que a Unimonte está no caminho certo, no seu crescimento com qualidade, conforme o Dr. Osíris citou. Acho que para nós do programa, que batemos sempre, o assunto é sempre citado e definido, temos nas nossas pautas sempre um lugar especial para a educação. E o que o senhor diz, evidentemente, vem de encontro aos nossos interesses do programa, e o nosso público, que já está acostumado a ver coisas assim, certamente está se enriquecendo com essas informações que o senhor nos traz. Professor, em breve síntese, em síntese apertada, o que o senhor poderia dizer, depois da sua experiência positiva, dirigindo algumas das maiores empresas brasileiras e um ministério dessa importância que o senhor dirigiu, aos jovens, ao estudante, ao nosso público telespectador, principalmente ao público-alvo, não só da Unimonte, mas da Universidade Católica de Santos também, mas para toda essa juventude, que mensagem o senhor, com a sua experiência, pode dizer de uma forma breve? Bem, eu queria agradecer a gentileza do convite para essa entrevista, e fechando da maneira que você coloca, eu diria, meu caro jovem, olha o mundo que você está vivendo agora. Você está vivendo num mundo que é global. Produtos do mundo inteiro são vendidos no Brasil. Não há produtos brasileiros que estejam no mundo todo. Olha a diferença aí.
É para desanimar? Eu dizia, não. É uma oportunidade para nós mudarmos isso. E nesse mundo global, há uma coisa que emerge em todos os países de sucesso do mundo. Competência, inteligência, inquietude em relação ao que nós temos que fazer para o futuro. E eu gostaria que esses atributos e muitos outros pudessem encher a cabeça de vocês e dizer, vocês são cidadãos não somente brasileiros, não somente santistas, mas são cidadãos do mundo. E vocês vão enfrentar, meus caros jovens, para o futuro, a competição de gente muito competente. O estudante hoje que está numa escola está vivendo momentos mágicos, na frente de um professor que está tentando incutir nas suas cabeças o conhecimento que tem, tentando transferir isso para a cabeça de vocês. Aceitem isso como uma enorme ajuda. E, no fundo, a soma de tudo isso leva vocês a serem competentes. Porque o mundo está competente, globalizado, não termina no Atlântico de um lado, não termina nos países da América do Sul. Quer dizer, o mundo é efetivamente global. Ou nós, brasileiros, encontramos caminhos para sermos também globais, e pensando mundialmente da moda que o mundo está pensando hoje, ou nós vamos viver por momentos muito difíceis do futuro. E isso eu não desejo a cada um, eu desejo sucesso. Lutem pelo sucesso. Façam com que o sucesso seja, vamos dizer, palavra de ordem de cada dia. E cresçam nessa direção e, evidentemente, vivam felizes. Muito obrigado. Uma mensagem clara e emocionante que o Dr. Osíris passa para todos nós e certamente, ao final, veio enriquecer mais essa entrevista, que certamente foi do agrado, tenho a certeza, de todo o nosso público telespectador. Dr. Osíris, nós nos sentimos honrados por ter aceito o nosso convite, agradecidos por todas essas mensagens que o senhor nos passou e esperamos nos encontrar em outras oportunidades. E deixamos para o senhor as câmaras e microfones para as suas despedidas finais. Bem, minha despedida praticamente eu já fiz. Muito obrigado pela atenção de todos. E se eu disse alguma coisa que você generosamente está dizendo que foram válidas, que pensem nelas. Eu sempre pensei nisso e foi pensando justamente em grandeza e ter sucesso no mercado mundial que nós pudemos construir hoje uma companhia que esteja no mundo inteiro vendendo produtos complexos, inteligentes, bem concebidos, de propriedade intelectual nossa com marca da Embraer. Nós temos aviões brasileiros feitos por nós. E nos nossos automóveis, por exemplo, não o são. De modo que vejam que há uma diferença bastante grande. E essa diferença significa valor. A gente trabalhar pelo valor, não pelo dinheiro. O dinheiro é qualquer coisa necessária para lubrificar o sistema. Mas que a gente precisa trabalhar com valores, com comportamento éticos, morais, de modo que nós possamos dizer, nós nos ombreamos com os melhores países do mundo. Novamente, muito obrigado, agradeço essa oportunidade e, sem dúvida, fico à disposição. Doutor Gerson, estamos partindo. Suas despedidas. Uma vez mais, o professor Osíris nos dá um incentivo de disputarmos empregos e sucesso, não no Brasil, mas principalmente no mundo. Parabéns, professor. Estamos partindo. Um grande abraço a todos, prometendo voltar no próximo sábado a partir das 13h30, aqui sempre pela TV Unisantos, canal 40 UHF e NET 12. Um grande abraço a todos.